Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo vocês na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 3. Eu vou ler os versos 28 a 30. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, os versos 28 a 30. Nós estamos falando aí ao longo desse ano, estamos caminhando para o final, já estamos aí no penúltimo mês, falando sobre a missão de Deus. Ao longo dos 3 trimestres, do qual nós estamos no último, falamos sobre a igreja, ou melhor dizendo, na ordem, falamos sobre Deus, igreja, e agora estamos a falar sobre o mundo, e quando envolve o mundo, nós estamos falando aqui no sentido das pessoas, e não do sistema pecaminoso que nós vivemos. Então tem uma diferença, quando a Bíblia fala do mundo, se referindo a pessoas, e outras horas ao sistema pecaminoso. Quando diz que Deus amou o mundo, está falando de pessoas. Quando diz que Deus, muitas vezes João fala dos pecados, aquilo que corrompe o mundo, ele está falando do sistema pecaminoso que nós vivemos. E nesse mês especificamente nós estamos falando sobre o Evangelho e os povos. Semana passada falei de uma intersecção interessante aqui no capítulo 6 de Daniel, através do rei Dario. E hoje eu quero falar acerca do rei Nabucodonosor, como se dá algumas coisas, ainda que nós não entendamos, como se você teve a oportunidade de vir hoje de manhã, quando tem uma intersecção aí de Jesus com um samaritano, naquela narrativa contada por Lucas, de 10 homens leprosos que foram curados, e um só voltou para agradecer, e o que voltou era samaritano. Nós não entendemos muito bem, mas todo judeu entendeu a mensagem quando Jesus disse lá atrás e ainda hoje, quando essa história é lida. Tá? Então diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, possamos experimentar do Teu cuidado, da Tua proteção, e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações, somos necessitados de viver para o Senhor, portanto que o Senhor nos ajude, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Um grande pregador chamado John Bunyan escreveu um livro chamado Peregrino, é um clássico, né? Se você ainda não leu ou não assistiu ao filme, vale a pena. E nessa narrativa dele, ele está contando uma jornada, né, de um homem chamado cristão, e esse homem vai fazer uma peregrinação até o último dia da sua vida, que assim o é para nós, quando ele iria para o céu. Então ele vai enfrentando muitas lutas, desafios ao longo da vida aqui, mas o que eu queria destacar nessa noite é que há um determinado momento do livro que ele passa por uma cidade chamada a cidade da diversão. Poderia também chamar da cidade da distração. E ali é aquele conceito de que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo, sabendo que aqui não é o nosso lugar, mas muitas coisas nos distraem e nós já perdemos o foco. Isso não aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles estão vivendo uma situação extremamente difícil, que nós poderíamos dizer limitada. São escravos debaixo do reinado do homem mais poderoso do mundo, Nabucodonosor. Por hora ele domina o mundo conhecido na época, aqui como seria Marrocos hoje, até o sudeste asiático, até a Índia, alguns acham chegando até próximo da China.
dominou todo mundo conhecido na época. Era um homem poderosíssimo, extremamente vaidoso, orgulhoso de si mesmo, mas era o rei. Se você se lembrar, ele ficou 2 anos cercando a cidade de Jerusalém e esperando o momento certo. Então esperou o pessoal acabar a comida, acabar a água, acabar tudo e bateu o desespero. A hora que bateu o desespero, você vai lembrar que o rei Zedequias com 300 homens tentam fugir. Ele ainda, acho que fez até aquela brincadeira, eu vou contar até 10, deixa eles correrem. Cansados, com fome, com sede, não foram muito longe. Ele vazou os olhos de Zedequias, que era o rei, matou seu filho, colocou um outro para reinar, e assim ele levou a primeira leva de exilados para a Babilônia. 800 quilômetros andando a pé, com ganchos no nariz, igual o boi. Se bem que hoje está na moda, né? O pessoal anda até usando. Mas na época era um simbolismo de escravidão e preso um ao outro. Assim, imagine, 800 quilômetros de caminhada. Outrora, um povo que serviu a Deus, vamos lá, levando todo mundo. E lá tinha um negócio muito interessante. Aqui não é a primeira vez que vai acontecer esse negócio de fornalha, de assar as pessoas. Você se lembrar, Jeremias, quando está escrevendo a esses primeiros exilados, lá no capítulo 29 do seu livro, e me permitam ler literalmente o verso 22, disse que surgiria uma nova maldição em Israel. Então, quando alguém falasse, que Deus faça com você igual fulano de tal, o pessoal arrepiaria. Isso ainda não aconteceu, mas se tornou uma prática comum no reinado de Nabucodonosor. Está lá no verso 22 do capítulo 29 de Jeremias. Diz assim, daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Eu sei que você já viu costela de chão, mas ser humano de chão você nunca viu, né? Mas era isso. Acendia a fornalha, colocava lá a pessoa bonitinha e deixava torrar. Né? Deixava ser pulverizada literalmente. Por quê? Esses 2 homens são falsos profetas que disseram que Israel permaneceria em paz, que disseram que Israel poderia continuar a cultuando outros deuses e não ouviram o que Deus tinha a dizer através do seu servo Jeremias, que era para que houvesse um arrependimento e se voltasse para Deus. Como isso não houve, foram para a Babilônia. São 3 levas, nós estamos na primeira leva. Dentre essas, 4 jovens, que certamente eram de algum tipo da linhagem real, talvez não seriam reis, mas príncipes. Me parece que eram homens que já foram treinados como jovens à luz de Provérbios. Alguns comentaristas acreditam que Provérbios foi escrito para treinar jovens. E se você começar a fazer associação do livro de Provérbios com a vida desses jovens, que agora já são adultos, você vai ver claramente que há algo de muito especial na vida deles direcionado por Deus. Mas por uma decisão de permanecer firme com Deus. Porque assim, irmãos e irmãs, você está preso, você é escravo em outro lugar, você não vai lá ficar preocupado com quem está te olhando, que quer saber de você? E às vezes, em mínimas situações de desespero ou de dificuldade, a gente chuta o balde e fala, sabe uma coisa? Eu vou aproveitar, já que a vida está ruim mesmo, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, agora eu sou um escravo, eu vou fazer o que eu quiser. E pior, esses homens, que são os 4 que nós temos na narrativa aqui, nós acreditamos que eles foram castrados, por isso que não fala de nenhum casamento deles, porque era uma maneira não só do rei humilhá-los, mas também de que no futuro eles não teriam nenhum filhos para continuar a geração deles. Mas ainda assim eles tomam uma decisão crucial de permanecer como homens que temem a Deus, e você vai se lembrar que na primeira fase, quando eles são jovens, eles tomam essa decisão, certamente se aplicaram nos estudos, e eles são 10 vezes mais doutos do que quaisquer outros jovens da idade deles que estavam sendo treinados. Era assim, quem dominava o mundo na época pegava os cérebros das nações, os mais inteligentes, os mais capazes, treinava na sua cultura e usava para o seu bem. É porque naquela época ainda não tinha brasileiro, né? Porque se pegasse a gente ia falar, não, eu vou boicotar esse negócio aqui, não é? Brasileiro é fantástico. Nós vamos falar, não, eu não vou ajudar ninguém, não. Eu falo isso porque chega lá no capítulo 11, fala que Daniel se levantou para ajudar Ciro, né, o rei da Pérsia, e fala que ele levantou para animar e fortalecer o homem. Né? Pensou? Que está a fim de se levantar
para animar e fortalecer o presidente Lula? Alguém levanta a mão aí, por favor? Fala assim, pastor, deixa comigo que eu vou lá. A gente fala, não pode. E é uma situação muito pior, porque eles são escravos. Eles poderiam fazer aquelas orações imprecatórias para alguém morrer. Mas essa não é a postura deles, porque eles entendem claramente que estão ali por uma razão de desobediência. Basta ler Daniel 9, quando ele ora confessando, e eles entendem mais. Se essa é a vontade de Deus, cabe a mim, como servo de Deus, entender a dinâmica do que está acontecendo e causar um impacto transformador. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a perder, porque eu não sou desse mundo. Eu tão somente vivo para Deus. Isso é provado, principalmente, na minha opinião, quando chega no capítulo 3. Assim, um rei vaidoso, mais cedo ou mais tarde aconteceria isso. Imagine uma estátua de ouro entre 30 e 40 metros. No máximo 35 metros. Imensa. Eu vou dizer aqui que isso não se faz da noite para o dia. Porque lendo o texto, parece que da noite para o dia surgiu uma estátua de ouro lá. Não, isso leva tempo. Esses homens, como eram do meandro do palácio, que Daniel lá no capítulo 2 já interpretou o sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor o coloca numa posição de liderança, ele pede por Sadraque, Mesaque e Abidnego, não por nepotismo, não por uma defesa ali da nação, mas por entender e sabia que eram homens capazes, o rei faz isso. Então, esses homens ficaram sabendo disso. Certamente eles souberam, está construindo aí, estão fazendo uma estátua do rei. E quando a estátua ficou pronta, era o seguinte, devia ser até bonito, né? Porque, imagine, o rei deveria, desse tamanhozinho, perto de uma estátua imensa daquela, ficar lá paradinho. Aí chamavam todos os músicos, tocar gaita de fole, cítara. Eu nem sei direito o que é cítara, nem sei se existe mais cítara. Mas se fosse hoje era pandeiro, cavaquinho, aí eu conheço. Falou, a hora que tocar, todo mundo vai dobrar o joelho. Aí vamos lá, você imagina, hein? Milhares de pessoas na praça de Dura. Começa a tocar. Começa todo mundo a dobrar o joelho. De repente alguém bate o olho. Naquela época não usava óculos, mas me permite fazer assim. Alguém falou, uai, tem 3 ali que não dobrou o joelho. Tá certo não. E aí aquele negócio, né? Tem sempre alguém para dedurar. Então chegaram lá para o rei e falou, o rei não queria falar não, mas tem 3 homens aí no reino do Senhor, que a hora que toca a cítara, a gaita, eles não dobram os joelhos. O rei falou, o rei aparentemente estava até bonzinho nesse dia. Falou, não, chama eles lá que eu vou conversar. O rei nem sabia o nome deles. Porque quando eram escravos, mudava-se o nome. E o nome que tanto Daniel, Misael e Azarias receberam lá, e os 4, foram nomes de deuses do Egito, da Babilônia, né? Então, e Ananias, né? Então, eles eram chamados do quê? Daniel de Beltesazar, que era um deus deles, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego, que eram deuses babilônicos. O rei nem sabia o nome deles. Aí o rei falou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, falou uma coisa, parece talvez houve uma dúvida aí, falar que a hora que tocou os instrumentos, vocês não dobraram o joelho. Eu vou tocar de novo, tá? E aí vocês vão dobrar o joelho. Porque se vocês não fizerem isso, e não existe ninguém que possa livrar vocês. Aí foi a besteira que ele falou, né? Mas esses 3 homens, certamente viram muitas pessoas sendo assadas por Nabucodonosor. Se você me perguntar, você pensa que eles tinham convicção que seriam salvos? Eu penso que eles não tinham convicção que seriam salvos. Mas para eles não importava morrer naquele momento. Porque a resposta deles é a seguinte, rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Percebe? Não tem aquela garantia assim, não, Deus vai nos livrar, então eu vou bater o pé aqui, vou ser corajoso, vou falar, pode me jogar lá. Não tem isso. É assim, para nós não importa mais se vamos continuar vivos ou mortos.
A nossa vida já transcendeu. Nós estamos aqui por um momento, cumprindo o que Deus quer. A qualquer momento Ele pode nos levar. Mas enquanto estivermos aqui, nós vivemos para a glória dEle. Por isso que você ouve histórias assim, o missionário está num lugar perigoso. Grande coisa. Nós estamos aqui num lugar perigoso e nem sabemos. A nossa vida não importa mais. Enquanto você valorizar a sua vida, talvez você esteja lá na cidade da diversão. Entendeu? Achando que você é muito importante, que sem você o mundo não gira, que você precisa aproveitar a vida. Agora, se você entender o Evangelho, você sabe que Deus está no controle de tudo. E aqui, irmãos, não estou falando nada contra a diversão, não. Você pode ir se divertir. O que eu estou tentando dizer é que a nossa vida, ela é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E por ser muito mais do que isso, ela transcendeu. Aí Nabucodonosor, um rei vaidoso, já falei sobre isso em outros momentos, fez o seguinte, falou, beleza, então vocês não vão se dobrar. Não vamos não. Chamou os 7 homens mais fortes do seu reino. Eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abdinego. Até onde a gente tem informação, ninguém era amarrado. Você imagina alguém sendo jogado numa fornalha e tentando correr vivo lá dentro por uns instantes, né? Mas o rei falou assim, eu vou dar uma lição para todo mundo aqui. Então chamou os 7 homens mais fortes, mandou amarrar os 3. Foram amarrados. E aí o rei falou assim, irmão, não estou muito contente não. Pode acender a fornalha 7 vezes mais. Talvez o rei gostaria que eles nem tocassem o chão. Que antes disso eles fossem assados ou pulverizados por aquele incêndio mortal. Diz que os 7 homens que os lançaram lá, morreram só com aquele mormaço, aquele calor que vinha da fornalha. Até aí parece uma história trágica, com um fim trágico, de 3 homens que ousaram desafiar um rei. O que custava dobrar o joelho lá? Igual o Daniel, eu falei semana passada, o que custava ficar um mês sem orar? Essa é a nossa ideia pequena, que nós negociamos o Evangelho e outras coisas mais. Mas esses homens já tinham passado desse limite e isso eles não faziam mais. Daniel também não tinha certeza que ele sobreviveria aos leões. Mas isso não importava. O importante era manter o seu compromisso com Deus. Esses homens a mesma coisa. E aí o rei sentadinho lá no seu trono, talvez de marfim, de ouro era certeza, bateu o olho na fornalha e falou, gente, nós não jogamos 3 homens lá? E alguém falou, claro, senhor rei, nós jogamos 3 homens. Falou, estou vendo 4, é de Minas, tá? Eu sei que ele não era mineiro, mas eu preciso usar essa interjeição aqui. Mas tem 4 lá, e eles estão andando lá dentro. E há um quarto que tem a semelhança dos filhos dos deuses. E aí o rei manda tirar todo mundo de lá. Mas não fala do anjo que saiu junto com eles, sumiu. Geralmente, essa teofania no Velho Testamento representa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda pré-encarnado. Aí o rei ficou pasmo, boquiaberto, porque não tinha cabelo chamuscado, as roupas estavam intactas e não tinha nem cheiro de fumaça. Há uns 3 meses atrás, eles estavam pondo fogo em tudo quanto é lugar aí, a gente andava na rua cheirando fumaça, e dentro de casa cheirava mais ainda, não é? E nós nem sabíamos onde estava pegando fogo. Aqui está dizendo o seguinte, eles saíram dessa fornalha 7 vezes mais quente do que era para ser, e não há evidência de que eles estiveram lá dentro. O que aconteceu? E aí então, o rei vai chegar a uma conclusão. Porque não diz o texto que Sadraque, Mesaque e Abdinego chegou para ele e falou, rei, nós queremos te explicar que o Deus é que nós servimos, que nos salvou. O rei teve uma iluminação do Espírito Santo de Deus e compreendeu o acontecimento. E aí então vem a fala do rei, e é o meu tema nessa noite, e nós caminhamos aqui então. Eu quero falar sobre o rei dos povos. Quem está reinando, afinal de contas? Fala-se das nações mais poderosas, por exemplo, é o Joe Biden, vai ser o Donald Trump, vai ser o Ping lá da China, é o Putin lá na Rússia, é o presidente nosso aqui, o Lula. Quem está mandando? Deus. Essa é a resposta.
É que o povo não sabe responder. Pelo menos os crentes não sabem mais responder. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, quem manda é Deus. Ele vai colocar quem Ele quiser, Ele vai tirar quem Ele quiser. Na maioria das vezes eu não entendo porque que Ele coloca uns e tira outros, mas é Ele que manda, é Ele que faz tudo. Nada está fora do seu controle soberano, nada acontece debaixo da ação dele que Ele não saiba. E quando Ele permite é porque tem um fim glorioso, ainda que eu não entenda. Porque eu poderia perguntar para vocês aqui, mas antes de perguntar, me permitam fazer uma primeira afirmação aqui. Nabucodonosor, e aqui ele ainda não pastou, tá? Vai ser o capítulo 4, que ele vai lá pastar e reconhecer de novo que Deus é Deus. Aqui ele ainda não pastou não, tá? Não viveu lá pegando orvalho, comendo grama, ainda não. Mas ele fala assim, o Deus desses homens é o Deus soberano. É o Deus verdadeiro. É o Deus que cuida de tudo. Porque ele disse assim, lembre-se, não é Sadraque e Mesaque falando. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Essa é a resposta que nós deveríamos dar acerca da nossa vida. Nós não nos curvamos diante de ninguém a não ser do nosso Deus. Nós cooperaremos com qualquer líder mundial, desde que ele esteja dentro da vontade de Deus. Quando ele acusa, profere uma palavra, ou nos intima, ou nos procura nos afastar da verdade do nosso Deus, nós somos aqueles que resistem e dizem, isso nós não faremos. Porque a nossa consciência claramente já indicou que nós não pertencemos a nós mesmos. E ainda que nós possamos ter medo de morrer ou de sofrer, a vida não é mais nossa, a vida tem um dono que é Deus. E vejam, é Nabucodonosor falando desses homens. Não são os homens falando, não, rei, é porque nós somos crentes, é porque nós temos... Não, é o rei tendo essa impressão. Por isso eu chamo aqui de uma iluminação clara do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se Nabucodonosor se converteu, talvez ele esteja lá no céu. Pelos capítulo 3 e 4, talvez sim, mas eu não posso afirmar isso. Mas que aqui ele teve uma iluminação clara, porque, percebam, seria extremamente complicado para um rei que domina muitas nações, porque ele é rei de reis. Os reis que ele dominou se tornaram vassalos, continuam supostamente reis. Lembra do Joaquim que ele levou para lá, e depois foi o último rei de Israel, depois trouxe ele para comer na mesa dele, deu uma pensão vitalícia? Ele era rei de reis. Agora, ele vai virar para todo mundo e falar assim, ó, teve aqui 3 homens que não cumpriram a palavra do rei por causa do seu Deus. Amanhã ia virar uma sedição. Amanhã ele ia perder o reinado. Mas ele não se preocupou com isso, porque a evidência era extremamente clara de que 3 homens entenderam que existe um Deus superior, que está acima daquele que é denominado humanamente aqui entre nós de Rei dos Reis, e é a Ele que eles servem, em primeiro lugar. Porque Nabucodonosor não tinha nada para dizer contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fala, não, esses homens são judeus, eles estão me roubando aqui, ou então eles não trabalham direito. Não, não tinha nada. Eram escravos, mas todas as leituras que nós temos, todas as informações eram que eram homens honestos e cumpriam tudo aquilo que era a responsabilidade deles. Não boicotaram o governo, não tentaram voltar a pé lá da Babilônia para Israel, mas entenderam que Deus deu um prazo de 70 anos e eles esperaram. Quando Daniel ora no capítulo 9, ele começa a introdução dizendo, entendendo que se passou o tempo que o profeta Jeremias falou de 70 anos, eu me coloquei na presença do Senhor pedindo para que Ele restaurasse todas as coisas. E quem conhece a história, através do livro de Esdras, vai se lembrar que quando se cumpriu os 70 anos, Deus despertou o coração de Ciro, um rei ímpio, e esse homem falou, eu vou reconstruir o templo lá em Jerusalém. Quem aqui são os judeus? Façam o censo, levantem eles, mandem eles para lá, e vou bancar dos cofres públicos para que seja reconstruído o templo de Israel. Funciona assim. Não depende de mim ou de você. Não depende se nós temos dinheiro ou não. Não depende onde nós trabalhamos. Não depende da nossa influência. Depende de Deus. E Deus nos coloca onde Ele quiser.
Agora, essa compreensão de que Ele é soberano, nós precisamos ter. Ele pode ou não enviar o seu anjo, Ele pode ou não nos curar, Ele pode ou não nos dar um excelente salário, se é que nós sabemos o que é isso. Mas isso não é o X da questão. O X da questão é que a nossa vida está nas mãos dEle. E Ele vai fazer o que Ele quiser. Mas o que Ele quiser sempre é o melhor para nós. Nós não precisamos ficar preocupados. O que Ele quer sempre é o melhor. Ainda, como já disse aqui no início, nós não entendemos. Veja, Ele fala, é Ele, esse Deus que enviou o seu anjo. Mas Ele deixa destacado aqui que esses 3 homens confiaram em Deus. Lembra? Nós não precisamos responder isso para o Senhor, mas vamos responder. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, não tem problema nenhum. Nós continuamos pertencendo a Ele. E na verdade, vou dar um spoiler aqui para vocês, hein? Guarda isso. Quanto mais rápido a gente morrer, irmãos e irmãs, mais rápido começa a vida boa. Eu sei que a gente quer ficar aqui nesse mundo, não quero morrer, mas vou dar de novo o spoiler. Quanto mais rápido a gente morrer, melhor vai ser a nossa vida. Acabou o sofrimento, acabou o choro. É isso que Deus idealizou para nós. Nós não vamos ficar aqui para sempre, igual o pessoal fala, ficar para semente. Às vezes a gente fica com medo de morrer, mas nós não precisamos ter medo. É por isso que esses homens não estavam preocupados. Vai me jogar lá na fornalha. Eu vou morrer um dia. Mas eu não posso negociar a minha fé, eu não posso negociar os meus valores, eu não posso negociar a convicção que eu tenho de que Deus já me salvou e eu não estou perdendo nada. Na verdade, só estou ganhando. Porque a minha vida pertence a Ele. E vejam, quando o rei fala que preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus, é uma clara alusão a Jesus Cristo. Sadraque, Mesaque e Abidnego não precisam entregar o seu corpo. No futuro, haverá aquele, para nós já é passado, que foi nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que entregou o seu corpo por nós, que morreu a nossa morte para que agora nós vivamos a sua vida. Aí vem a segunda verdade que nos é ensinada nesses versos acerca do rei dos povos. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Olha a convicção de um homem ímpio depois do que viu. Mas o mais importante aqui nesse verso é que ele entende que todos os povos têm que conhecer esse Deus. Gente, eu estou falando de Nabucodonosor, tá? Não estou falando de um crente, de um missiólogo, de um pastor reformado, preparado, nas melhores academias do mundo, dando uma aula de teologia, não. Estou falando de um rei ímpio que dominava o mundo inteiro. Você vai se lembrar claramente, capítulo 4 e 5 de Apocalipse. O texto faz eco. Olha só, todo povo, nação e língua, lembra? Todos aqueles são de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele dominava sobre todos. Ele faz um decreto real, não voltava atrás. Quando o rei decretava, tinha que ser cumprido. Ele falou assim, e quem não reconhecer esse Deus, vai ser despedaçado. E a sua casa vai virar um monturo. Quer dizer, vamos quebrar ela e depois ainda vamos jogar as pedras em cima de você. Um rei ímpio dizendo o seguinte, no meu reino, agora, todo mundo vai se curvar diante do Deus Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Deus que ele nem sabia o nome, para falar o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que subjuga as circunstâncias. O Deus que é um Deus presente, um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ele nem sabia o nome, mas ele estava se referindo àqueles homens. E aí, se você se lembrar, quando lá em julho nós começamos a falar sobre embaixadores, esses homens são um exemplo de como proclamar o evangelho num mundo avesso a Deus. Aqui nós estamos na Babilônia, hoje Irã, onde começou com a Torre de Babel, reconhecidamente um dos lugares mais inóspitos para o povo de Deus e para o evangelho.
E aqui é um rei ímpio dizendo, não, em todos os limites do meu rei, no meu reino, todos vão adorar esse rei. Ah, meus irmãos e irmãs, aqui é um chamado para nós levantarmos e irmos em todas as direções e falando do grande amor do nosso Deus. Deus não precisa mais fazer milagres na minha e na sua vida. Ele já fez o maior de todos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas ainda assim Ele tem feito grandes milagres. Pastor, nós não temos dinheiro. E quem falou que precisa de dinheiro? Precisa de disposição. Deus sempre mandou o dinheiro depois. A igreja de Cristo, ou o povo de Deus, nunca falou assim, já que nós temos um dinheiro sobrando aqui, vamos fazer tal coisa. Você pode ler a sua Bíblia em casa e depois ler um pouquinho dos 2000 anos de história da igreja de Cristo, você vai ver que as pessoas que fizeram saíram de casa. Ao exemplo dos nossos queridos irmãos, os morávios aqui no século XVIII, depois de um avivamento, eles são refugiados, a maioria dos Países Baixos, entraram ali na propriedade de um conde na Alemanha, em Hernut, conde Zinzendorf. Esses homens foram pelo mundo inteiro. Já contei aqui a história de 2 deles que não tinham dinheiro, se venderam como escravos num porto e vieram aqui para as Ilhas Canárias, junto com os escravos. Escravo tudo preto e os 2 brancos lá no meio. Os caras não desconfiaram, não desconfiou, dançou. Quando desconfiaram que eles estavam lá no meio para evangelizar e falar do evangelho, e os prenderam fora da senzala, todos já estavam convertidos, e eles lá fora presos, e os de cá presos dentro da senzala, louvavam a Deus, porque o milagre já tinha acontecido. Porque quando Deus quer, meus irmãos, percebe? A gente até se vende como escravo. A gente entende que não é mais a nossa vida, e sim é aquilo que Deus quer. Então o nosso problema não é dinheiro, não é porque nós não sabemos falar inglês, ou o que quer que seja. O nosso problema é que nós não dispomos nas mãos do nosso Deus e falamos assim, Senhor Deus, eu estou aqui, pode me usar, aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Ou então, no máximo, faz como eu fiz lá na minha juventude, Eu já contei a história, não vou contar tudo, mas tentei fazer uma barganha. Falei, não, Deus, eu quero ser jogador de basquete. Sou francano, Falei, não, eu quero ser jogador de basquete. Vamos fazer um negócio, um bem bolado aqui, Senhor. O Senhor me ajuda, porque eu era baixinho, a crescer, Eu quero ser jogador profissional, eu quero jogar na NBA, vou evangelizar todo mundo lá. Se o Senhor, e se eu não for, eu vou para onde o Senhor quiser. Estou eu aqui, entendeu? Deus, mas eu cresci, tá? Eu era baixinho mesmo, pode perguntar para minha mãe, cresci. Deus tem seus meios, irmãos, até quando a gente, como Jacó lá, quer fazer barganha, quer tentar atravessar o samba, não tem problema não. Deus nos acha. Deus sabe o que cada um de nós aqui precisa. O que nós precisamos entender é que Ele é o rei dos povos, é Ele que está no comando, é Ele que está governando. E se o povo fosse esperto, chamava a gente para COP 29, COP 30. Mas não é chamar eu não, tá? Chamar os crentes que são aí da área da engenharia, entendeu? Da engenharia florestal, para os crentes dar lá os palpites deles, falar o que pensam. Orientar o que é segundo a palavra, mas não, a gente fica, não vai dar certo. Mas você está se preparando para isso? Eu tenho falado sobre isso. Você está se preparando para isso? Porque se te chamasse hoje, você ia ficar mais assustado do que convencido? Você está se preparando aí no direito internacional para aprender a defender questões que envolvem o povo? Pastor, sabe como é que é? Dá um trabalho de direito internacional, cada país pensa de um jeito. Meu querido, tudo dá trabalho. O próprio nome já fala, trabalho. Mas nós precisamos querer. Cadê os economistas cristãos para salvar esse país nosso aqui? Nossa, desde que eu sou pequeno, toda hora tem uma crise financeira nesse país nosso. Cadê os nossos economistas cristãos? Com o pensamento de um crente, de um homem ou uma mulher sério, fala, olha, solução para esse país é isso, nós precisamos fazer isso, tomar essas e aquelas decisões. Aí nós ficamos deixando na mão dos que aí é meio, não posso falar que eles são doidos, tá? Não está gravando, mas não são tão normais, olha a bagunça que está. Nós não podemos reclamar. Aí você quer que eu vá assumir, se bem que qualquer um pode assumir ultimamente, mas não vou não, tá? Você quer que eu vire ministro da fazenda? Eu, pastor, você é ministro da fazenda. Não funciona assim, gente. Nós precisamos dos homens e mulheres que estão sendo preparados, capacitados para que nos ajudem nessas coisas. É isso que nós precisamos entender. Daniel e seus amigos estavam preparados
para fazer o que precisasse na Babilônia. Ainda que o rei mal soubesse o nome deles, chamavam eles de apelidos de deuses. Se alguém me colocar um apelido de Deus, eu ficaria bravo. Esses homens não há evidência que ficaram bravos. Nem davam bola, porque eles falam, não sou mesmo, e cumpriram o seu papel. Está lá no capítulo 11. Daniel se levantou para ajudar o rei Dario, para o fortalecer e o animar. Nós poderíamos pegar o nosso presidente, que é ruim, aí tem que falar a verdade, começar a orar por ele e ajudar esse homem a ser bom. Porque primeiro ele precisa ser convertido. Porque é o caminho para todos nós. Nós aqui não somos bons. Nós somos alcançados pelo Evangelho. Para mudar a nossa história. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Aí nós ficamos brigando, direita, esquerda, centro. Gente, isso nunca resolveu nada. Você vê, nosso país está numa crise financeira. Tem lá 6 bilhões do fundo partidário. Você vê alguém de esquerda, direita, de centro, de lado, de meio, falando alguma coisa? Não, vamos abrir mão do fundo partidário? Não. E ainda fica fazendo essas propagandas mentirosas para enganar a gente na televisão. Com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. E aí você fica aí defendendo A, B. Vai orar, meu querido. Vai orar, minha querida. A pedir para que Deus intervenha na nossa nação. Olha quanto sofrimento, olha quanta coisa ruim. E nós muitas vezes não reconhecemos que Deus é quem está no controle de tudo. Mas hoje eu quero que você saia daqui com essa convicção. Nós não precisamos ver milagres, Deus impedir alguém de morrer afogado ou de ser queimado. O maior milagre nós já vimos. Deus se encarnou, viveu entre nós, morreu no nosso lugar, ressurgiu no terceiro dia e está lá à destra de Deus Todo-Poderoso, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde muito em breve virá e consumará todas as coisas. Que Deus nos ajude. Que essa seja a verdadeira motivação para que nós preguemos o Evangelho. A maioria de nós, Deus nunca levará a outra localidade. Mas aqui onde Ele nos colocou, em casa, no trabalho, na escola, nos momentos de lazer, lá nós somos esse missionário, essa missionária que Deus quer usar para a sua glória, para que as pessoas conheçam o Evangelho e tenham suas vidas transformadas. Amém? Nós vamos caminhar para o encerramento do nosso culto. Fiquemos em pé. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que nós possamos entender que o Senhor é o Rei dos povos. É o Senhor que está no controle. Muitas vezes nós vemos os grandes líderes se arvorar, tentar tomar o lugar do Senhor, mas o lugar é do Senhor. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor intervirá com o seu poder. Então nós pedimos que, como igreja do Senhor, nós sejamos homens e mulheres preparados para fazer a vontade do Senhor. Ao invés de ficar reclamando de leis, de governantes, que nós possamos nos dispor a entrar nesses lugares e causar um impacto transformador pela ação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Prepara aqui entre nós grandes homens e mulheres, que sejam estadistas, que sejam economistas, que sejam da área de saúde, administrativa, enfim, de tudo aquilo que nós precisamos para mudar esse mundo. Que a mudança comece pela nossa cidade, onde o Senhor nos colocou, que é a cidade de Bauru. Possamos ajudar a nossa prefeita e aqueles que trabalham com ela. Sem interesses, sem querer que amanhã ou depois nos deem um terreno, ou o que quer que seja, ou um cargo só porque nós somos conhecidos. Mas que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos preparou. Para que amanhã, quando assumirmos um cargo, seja porque nós temos a qualificação necessária para fazer o melhor para todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, porque o governo civil é para todos. Pedimos então que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Nós, como igreja, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos use para a sua glória. Somos gratos ao Senhor pelos relatos bíblicos que nos lembram quem nós somos, o que o Senhor já fez e certamente o que o Senhor ainda fará por todos nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Se alguém entrou nessa noite e ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda hoje possa conhecê-lo e experimentar dessa nova vida que só Ele pode dar. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.